Olá, meninos! Vamos para mais uma aula sobre substantivo? Agora a gente vai trabalhar um pouco com a ideia de gêneros do substantivo. O que isso quer dizer? Que eu posso ter substantivos no feminino e substantivos no masculino. E aí, alguns substantivos são o que a gente chama de biformes, ou seja, eles têm duas formas. Ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Dá uma olhada nos exemplos abaixo. Abaixo, professor, professora, amigo, amiga, cantor, cantora. Observa que ou eu tiro uma letrinha ou eu mudo uma letrinha e aí eu consigo determinar se é um substantivo que se refere ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Por outro lado, a gente tem alguns substantivos que são chamados de substantivos uniformes, ou seja, eles só têm uma forma para a gente poder identificar se é masculino ou feminino. O primeiro deles é o que a gente chama de epicenos. Normalmente eles são usados para animais. É quando a gente insere a palavrinha macho ou fêmea depois do nome do animal. Por exemplo, foca. Eu não tenho uma palavra específica para determinar masculino ou feminino de foca. Então, quando eu preciso especificar se o animal que eu estou falando é macho ou fêmea, nesse caso aqui eu coloco a palavrinha macho ou fêmea antes. Então fica foca macho, foca fêmea. A gente também tem os substantivos sobrecomuns. O que é isso? Palavra que apresenta somente um gênero e se refere a pessoas. Por exemplo, criança. Eu não falo criança fêmea nem criança macho. Eu não falo ou criança nem a criança. Criança é uma palavra que a gente chama de sobrecomum porque ela tanto serve para falar no gênero masculino ou no gênero feminino. Se eu falo assim, a criança estudava, eu não consigo saber se era um menino ou uma menina. Assim também acontece, por exemplo, com a palavra testemunha. Se eu falo que a testemunha faltou à audiência, eu não sei se era um homem ou se era uma mulher. Ou se a vítima alguém sofreu um acidente, né? A vítima desse acidente, eu não sei se é homem ou se é mulher. Essa palavra não me dá nenhuma pista de que gênero eu estou tratando. E a comum de dois gêneros, que ela tem um termo que se refere aos dois gêneros, identificado por meio de um artigo que o acompanha. Por exemplo, a palavra dentista. Quando eu sei que seria uma dentista, uma mulher dentista, quando eu falo a dentista. Então, por exemplo, se você fala assim, professora, fui na minha dentista hoje. Eu sei que é mulher, você colocou a dentista, minha dentista. Você colocou palavras que me dão informações de que você está falando de uma mulher. Quando eu falo o artista, por exemplo, o artista ganhou o Oscar. A artista ganhou o Oscar. Eu sei que no primeiro caso era um homem, um ator, e que no segundo caso era uma atriz. Olha que interessante também as palavras ator e atriz. Elas são biformes, lá na primeira classificação que a gente viu. Por quê? Ator, eu tenho certeza que está falando de alguém do sexo masculino, e atriz, eu tenho certeza de que é alguém que está falando do sexo feminino. Eu tenho palavras diferentes para determinar isso. Agora, vamos conversar um pouco sobre grau dos substantivos. O que é isso? Eu posso usar o aumentativo ou diminutivo nos substantivos. O aumentativo é a palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou de alguma coisa. E aí, eu coloquei aqui o que é o analítico e o que é o sintético. Você não precisa preocupar com esses nomes mais difíceis das classificações. Você precisa preocupar principalmente em entender o que é isso. O analítico é o substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. O que é isso? Eu não mudo a palavra para colocá-la no aumentativo, mas eu ponho uma outra palavrinha junto com ela, que vai ser a nossa próxima classe gramatical que a gente vai aprender, que é o adjetivo, que me mostra que aquela palavra está num grau maior. Quando eu falo simplesmente casa, eu estou falando de casa no grau normal. Quando eu falo casa grande, eu sei que é um casarão, que é uma casa maior do que o tamanho normal. Então, casa grande, o grande faz com que a palavra casa esteja no aumentativo. Cabeça enorme. Não é uma cabeça normal, uma cabeça muito grande, enorme. Então, nesse caso aqui, ela também está no aumentativo. Eu também posso fazer aumentativo mudando o final da palavra, que é o que a gente chama de aumentativo sintético. É quando
eu tenho um acréscimo de uma terminação, ou seja, uma parte ali no finalzinho da palavra que indica o aumento. Então, casarão, cabeção. E o diminutivo? É quando eu diminuo, quando eu, de alguma forma, atrofio esse tamanho do substantivo a qual eu estou me referindo. Então, eu também, assim como o aumentativo, eu também posso usar palavras que me dão essa ideia junto do meu substantivo, como, por exemplo, casa pequena, cabeça miúda. E eu também posso mudar o finalzinho da palavra para me indicar que para indicar a mim que esta palavra ela está no diminutivo, por exemplo, casinha, cabecinha. E como que os substantivos podem ser cobrados na prova do Colégio Militar? Dá uma olhada aqui comigo nesse texto, nós vamos resolver duas questões que são bem próximas de como a prova do Colégio Militar cobra esse conteúdo. Como é a vida do pinguim? Existem 17 espécies de pinguim, todas moradoras do hemisfério sul do planeta, principalmente da Antártida. Apesar de serem aves, elas não voam e curtem parte do dia a dia nadando em águas muito geladas. Os cientistas acreditam que os pinguins não possuem a habilidade de voar, porque não precisam. Para eles, que buscam os alimentos na água, é muito mais útil nadar. Nenhuma espécie de pinguim é nativa do nosso país, mas de vez em quando a espécie pinguim de Magalhães é vista por aqui. Morador da Argentina e do Chile, ela chega por meio de correntezas marítimas ou por consequência de acidentes ambientais. Vamos dar uma olhada na questão 1. O período. Período é a mesma coisa que frase, ok? O período, para eles que buscam os alimentos na água, é muito mais útil nadar. Tem como substantivos os termos. O que esse exercício está pedindo? A gente olhar para esse trecho do texto e ver quais as palavras que são substantivos. Então, vamos de alternativa por alternativa. Letra A, eles e alimentos. Alimento é um substantivo? É. Nomeia um tipo de coisa né, que a gente come para a gente se saciar. E eles? Eles não. Eles é um pronome, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Vamos para a letra B. Água e útil. Água é um substantivo? É, que nomeia um líquido. E útil? Útil não. Útil é um adjetivo. Ele dá uma característica, ele não nomeia alguma coisa. Letra C. Alimentos e água. Sim, alimentos é um substantivo, água também. E letra D. Eles e nadar. Eles, como a gente já falou, é um pronome, que a gente vai aprender mais para frente. E nadar é um verbo, que a gente também vai aprender mais para frente. Olha só a questão 2. O substantivo destacado foi corretamente classificado nos parênteses em. Então, eles tiraram pedacinhos do texto, colocaram aqui nas alternativas. E o que a gente tem que fazer? Olhar para a palavrinha que está sublinhada e ver se a classificação daquele substantivo está certa. Vamos para a letra A. Como é a vida do pinguim? Aí sublinhou vida. Vida é um substantivo concreto? Não, a gente não consegue ver vida, pegar a vida, desenhar a vida. Ela é um substantivo abstrato. Letra B. Todos os moradores do hemisfério sul. Substantivo derivado. Será que é um substantivo derivado? Sim. Ela vai, moradoras, ela é uma palavra que vem de uma outra palavra, que vem lá da palavra morar, que vem de outras palavras. Então, ela é um substantivo derivado. Letra C, do hemisfério sul do planeta. Aí a gente tem hemisfério sul. É um substantivo composto? Não. Hemisfério é um substantivo, sul é outra palavra, que a gente não tem um substantivo composto. A gente tem duas palavras diferentes falando, dando significados diferentes. E a letra D, os cientistas acreditam que os pinguins não possuem. Cientista é substantivo próprio? Não, é um substantivo comum. É um conjunto de pessoas que estudam, que fazem ciência. Tanto que se fosse substantivo próprio, precisaria estar com letra maiúscula. Lembra da nossa aula anterior? Então aqui a resposta certa é a letra B, moradoras. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre substantivo. Não esqueça de fazer os exercícios da plataforma e os da apostila, além de ler a teoria. E espero vocês na próxima aula.